Bem, eu escolhi para o tema dessa noite, é um prazer te conhecer. Essa é uma frase que quando nós somos apresentados para as pessoas, geralmente nós falamos, é um prazer te conhecer, né? E só depois de um tempo, convivendo com a pessoa, é que você vai ver se realmente foi um prazer ou não conhecer aquela pessoa, né? Mas, enfim, com Deus isso não acontece. Quando nós somos apresentados a Deus, não existe a menor chance de nós não nos apaixonarmos por Ele. Porque Ele amou cada um de vocês lá desde o ventre da sua mãe. Então, esse amor é tão grande e tão contagiante que a gente acaba se apaixonando por Ele também. E assim, quando somos apresentados por Deus, iniciamos a nossa jornada, a nossa caminhada com Ele. E conhecemos lindos louvores, né, Gé? Ouvimos a sua palavra, ouvimos testemunhos do que Deus tem feito na vida das pessoas e do que Ele faz e ainda vai fazer. E algumas pessoas acabam parando por aí, porque elas acham que já é o suficiente. Vem à igreja, ouve a palavra, canta um louvor, ouve um testemunho aqui, o outro ali, acha que isso já é o suficiente, né? Porém, as pessoas se enganam, porque elas acabam não conhecendo o Senhor de verdade, na intimidade, né? Na verdade, nos nossos cultos nós temos insistido muito nisso, porque por não ter um relacionamento íntimo com Deus, e por adiar esse relacionamento, muitas vezes nós corremos um grande risco, porque ninguém aqui sabe quando o Pai vai nos chamar para sua casa. Então, é um risco que ninguém que conhece realmente Deus quer passar, né? Nós ouvimos muitas vezes as pessoas falarem, nossa, ela tem uma sorte, né? Ou então, nossa, ele deu um azar. E aí eu fui procurar lá no dicionário exatamente a definição de sorte. O dicionário traz a seguinte definição: é a combinação de circunstâncias ou acontecimentos que influem de um modo inelutável ou tendência para circunstâncias majoritariamente positivas ou negativas. Bom, quando nós conhecemos Deus realmente e intimamente, nós precisamos riscar a palavra sorte do nosso vocabulário. Nós não passamos mais a usar essa palavra, não. Porque tudo que de bom acontece na sua vida, você pode ter certeza que são as bênçãos liberadas de Deus. Por quê? Porque Ele é bom o tempo todo, né? E essas bênçãos são concedidas. Agora, e quando não dá certo? E quando tudo dá errado, ou alguma coisa dá errada? Logo nós culpamos o azar, culpamos também as outras pessoas e até mesmo Deus. Muitas vezes nós culpamos até Deus. Mas nós sabemos que o inimigo tem enganado muito as pessoas. Ele tem feito com que as pessoas, principalmente hoje, acreditem que o que está certo, o que está errado, está certo. É uma inversão de valores. E esse assunto pode não ser muito agradável, falar do inimigo, né? Nós vamos falar do inimigo? Não é agradável para ninguém, nem para mim e nem para vocês ouvirem. Mas eu queria que vocês soubessem que a gente não se interessa por isso, mas Ele está muito interessado em nossas vidas. Ele se interessa bastante por todos nós aqui. Porque Ele traça planos, traça estratégias de guerra para atingir cada um de nós. Grande parte do que acontece para a gente, você pode ter certeza que tem as patinhas do inimigo ali. Já que os seus objetivos, como todo mundo aqui já aprendeu, os objetivos dele, os 3 maiores é roubar, matar e destruir, né? Esses são os objetivos principais dele. E ele não mede esforços, ele usa as pessoas, até aqui, as pessoas que amamos na nossa casa, no nosso trabalho, nossos amigos, pessoas estranhas, e ele usa até nós. Muitas vezes ele coloca as coisas ruins, pensamentos ruins, até no nosso próprio coração. Nós que estamos aqui ouvindo a palavra, às vezes até nós temos pensamentos, às vezes até atos e palavras que acabam magoando, e a gente, às vezes, que deveria servir de exemplo para pessoas que não estão aqui ouvindo a palavra, e às vezes a gente age de uma forma errada,
né? Mas o inimigo acaba nos usando. E é por isso que eu estou insistindo nisso hoje, porque a gente não pode sair nem um minuto da presença de Deus. Porque, como o próprio Jesus nos ensinou, né? Que a gente deve sempre pedir, na oração do Pai Nosso, ele diz, não nos deixeis cair em tentação. Então, o tempo todo nós somos tentados, às vezes, a fazer coisas que não devemos. Então, a gente pede, tem que estar sempre na presença do Pai, para que a gente não cometa esses erros. Ai, que bom. Deixa o ventinho, não tem importância. Estar sempre, então, na presença do Pai e conectados com Ele, né? Mantém a nossa mente e o nosso coração limpo, né? E aí nós podemos repreender. Mas nós temos poder disso? Não, mas em nome de Jesus nós temos poder tanto de repreender quanto de expulsar o inimigo das nossas vidas. Porque ser passivo não vai impedir a ação do inimigo na tua vida. Eu vou ficar quieto no meu canto que o diabo, o inimigo, não vai mexer comigo. Ele vai. Se ele não mexer com você, ele vai mexer com alguém que você ama muito. Então, não pense que sendo passivo, vai ficar tudo bem na sua vida, porque também não vai. Porque nós estamos em meio a uma guerra. Guerra que na Bíblia nos ensina, lá em Efésios 6,12, que não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra pessoas, mas sim contra os principados e as potestades. E agora, como se livrar disso? Não adianta você entrar nessa guerra, se iludir, que você vai entrar nessa guerra sozinho, porque você já vai entrar perdendo. Você precisa chamar o maior dos guerreiros, que é o Senhor dos Exércitos. Porque Deus não entra numa guerra, quando Ele entra numa briga, Ele entra para ganhar, e numa guerra também. E Ele sabe muito bem como derrotar o inimigo. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Porém, a gente não vamos dar muito ibope para o inimigo, né? Nem ficar fazendo propaganda dele, porque nós sabemos também que nem tudo é o inimigo que influencia, nem todo mal vem só dele. Muitas vezes o mal vem porque nós fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, desobedecemos tanto a palavra de Deus quanto os pais e tantas outras coisas, regras do país, regras da escola, regras do trabalho, e muitas vezes o mal acaba caindo sobre as nossas vidas porque nós não temos uma postura correta diante das coisas, das regras e nem diante de Deus. Muitas vezes nós pecamos, né? Até porque por falta de conhecimento, às vezes não, por inocência e às vezes até por malícia mesmo. E aí, quando nós fazemos isso, nós abrimos muitas brechas, muitas portas para o inimigo vir e fazer grandes estragos nas nossas vidas. Por isso que eu insisto em falar sobre isso, porque eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso, pelo dia mal, né? Então, é nesse dia não só nesse dia, que a gente tem sempre que pedir para que Deus esteja na nossa defesa, né? Quando o medo, a dúvida, a tristeza, a angústia chegarem perto de ti ou estiverem na tua mente e no teu coração, eu costumo respirar muito fundo, pensar em Deus. E costumo dizer uma frase que eu aprendi numa pregação que eu ouvi. Eu sempre digo, Ele está aqui. Quando eu percebo que eu vou perder as estribeiras, como dizem, né? Que eu vou perder o meu bom senso, ou eu vou dizer alguma coisa que eu não devo dizer, eu vou agir de alguma forma, eu falo, Ele está aqui, Senhor, agora põe as palavras na minha boca, acalma meu coração, eu respiro fundo, e isso tem sido muito bom para mim. Pelas coisas que eu tenho passado, eu tenho feito esse exercício com Deus, e tem sido muito bom para mim, porque eu respiro fundo e acabo não entrando em contenda, no momento que muitas vezes a gente acabaria entrando se não tivesse com Deus no coração. Então eu amo dizer que Ele está aqui. Hoje, por exemplo, eu sei que Ele está aqui. Foram muitas coisas que aconteceram hoje e que talvez até quisessem impedir que eu estivesse aqui, mas Deus estava à frente de tudo. Até na última hora, até na saída de casa. Diego é testemunha disso, mas eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui, Ele está aqui comigo.
não se prenda na razão humana, porque se nós nos prendermos na razão humana, nós não vamos entender muitas das coisas que acontecem na nossa vida. Nós temos que guardar a nossa esperança nele. Lá em Gênesis 15, se vocês quiserem ir até lá, Gênesis 15, do 1 a 5. Eu vou ler para vocês, se vocês encontrarem tudo bem, senão eu vou ler esse trechinho da Bíblia. Gênesis 15, de 1 a 5. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, vê se és as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua prosperidade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado pela justiça. Amém? Tem mais uma passagem que eu queria comentar com vocês, que é Romanos 19. Romanos 19, que é uma continuação disso. Romanos 19, até o 21. Amém? Romanos 19 a 21. Romanos 4, 19 a 21. Romanos 4, 19 a 21. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Certamente que Abraão olhou para ele, quase 100 anos, olhou para Sara. Acho que ele pensou: não vai dar não vai dar mesmo, para ter um herdeiro, Não tenho condições, nem a Sara. Mas ele não ignorou as circunstâncias da idade avançada, nem dele nem da Sara. Mas ele também sabia das coisas incríveis que Deus já tinha feito no passado. E então ele resolveu acreditar, ele decidiu acreditar, ele decidiu ser prisioneiro da esperança. Como Abraão, nós não podemos olhar por muito tempo a circunstância, porque se nós ficarmos olhando por muito tempo as circunstâncias, nós a desacreditamos. Então nós temos que fazer como ele, que apesar da idade e dele não acreditar que fosse possível, ele teve o filho prometido, Precisamos, na verdade, fitar os nossos olhos em Deus. Assim como Abraão, todos nós temos a nossa tenda, que pode ser a nossa casa, pode ser até o nosso corpo, ou pode até ser uma posição que você adota diante de uma situação. Eu vou ficar nessa posição, porque para mim está cômodo, Às vezes passamos muito tempo em nossa tenda, numa posição cômoda, e dizemos assim: Deus tem muitas promessas para a minha vida,
Elas vão se cumprir, vão sim, eu creio. Ó Senhor, mas tudo que eu vejo são pilhas de provas para corrigir, uma casa bagunçada, montanhas de roupas para lavar, pratos e copos na pia, todos descansando e se divertindo, enquanto eu faço tudo sozinha. Estou tentando acreditar nas promessas, mas parece que elas nunca vão chegar. Então Deus diz: vem para fora da tenda. Fora da tenda podemos contemplar o céu e perceber a grandeza de Deus. Sabe, gente, durante muito tempo, eu sempre gostei das coisas bem arrumadas e organizadas lá na minha casa. O Diego sabe disso, os meninos sabem, porque eu sou muito chata e fico falando na orelha de todo mundo. E eu me angustiava muito quando eu via as coisas fora do lugar, porque herdei isso do meu pai, aprendi isso com meu pai e trouxe isso para mim. E com 4 homens, manter a casa organizada não é nada fácil. É uma tarefa muito difícil. Eu confesso que eu melhorei um pouquinho. Eu ainda estou caminhando para isso, ainda sou chata um pouquinho. Mas eu percebi que a minha preocupação excessiva em ter a casa sempre limpa e organizada me impediam de desfrutar mais da presença de Deus, de buscar mais, de ler mais, de ouvir mais pregações. E que bom que eu percebo que eu deixei um pouco tudo disso de lado e eu percebo que eu tenho ganhado muito mais. Às vezes a louça fica lá na pia um pouquinho com o detergente e eu vou lá ouvir uma pregação, eu vou cantar um louvor, eu vou ler um pouquinho da Bíblia, porque isso está acrescentando muito mais para mim do que manter a casa toda em ordem a cada 5 minutos, né? E que bom que vocês estão aqui hoje, porque vocês também saíram da tenda de vocês. Vocês vieram para cá. Se vocês vieram para cá é porque vocês saíram da tenda de vocês, saíram da posição cômoda de vocês, de estar vendo uma televisão, de estar fazendo outra coisa, descansando, passeando, comendo, e vocês estão aqui. Vocês vieram para cá para adorar o Pai, para ouvir a palavra dEle, para ter comunhão com as pessoas aqui ungidas também pelo Senhor, como a Vilma colocou. Isso é tão importante porque isso nos fortalece. E quando um irmão cai, o outro ajuda, o outro levanta, o outro cai, o outro também ajuda e levanta. E assim nós nos sentimos fortalecidos. E isso renova a nossa força, a nossa esperança nele. E além disso, no dia mau, o nosso irmão vai estar do nosso lado, e Deus também. Porque, gente, o dia mau virá. Não é querendo apavorar ninguém, mas o dia mau virá. Em 1 Pedro 8, se vocês quiserem ir até lá eu vou esperar. 1 Pedro 8. Isso nos mostra que o dia mau virá. 1 Pedro 8. A Bíblia diz que, nesse trecho, sedes sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo, nós não queremos ver, não. E nem temos prazer nenhum de conhecê-lo, como eu disse que era o título, era o tema dessa pregação. Que prazer te conhecer. E é por não querer nem ver as coisas dele, nem conhecê-lo, o Lucas vai distribuir para vocês. Eu gostaria que vocês abrissem isso que ele vai entregar e que vocês colocassem nos olhos de vocês, fechassem seus olhos, colocassem nos olhos de vocês e me ouvissem. Vamos aguardar o Luquinha fazer o social, até ele entregar para toda a igreja. Pode levar para casa? Eu espero que dê para todo mundo. Vocês podem colocar. É por não querer ver e nem saber das coisas do inimigo. Nós não queremos saber nada dele.
Nós nos preparamos apenas para combatê-lo, mas nós não queremos saber nada dele. Então vocês coloquem as vendas nos olhos e ouçam o que eu tenho a dizer. Fique à vontade. Se alguém ficar aflito por colocar a venda, não quer colocar, não coloque. Apenas feche seus olhos, por favor. E ouça o que eu tenho a dizer, porque nós não vamos nem olhar para o inimigo. O diabo é real. Ele é o pai da mentira. Desde a criação até hoje. Ele tenta esconder a verdade sobre Deus. Oferece promessas falsas que não pode cumprir. Distorce as escrituras para caber nos seus propósitos. A Bíblia nos alerta sobre o inimigo. Eis aqui algumas dessas passagens. Em 2 Coríntios, ele se disfarça como um anjo de luz. Em Efésios 6, ele comanda uma hierarquia de demônios. Em João 10, ele planeja roubar, matar e destruir. Em Efésios 2, ele governa a massa que vive fora da proteção de Deus, que não somos nós. Em Lucas 4,13, ele busca um momento oportuno para nos tentar. Pode tirar a venda. E finalmente, o nosso favorito. Pode aí comemorar. Em Apocalipse 20:10, ele terá o destino que ele merece. Agora temos luz. A luz do mundo, que é Jesus. Pode ficar com a lembrancinha para vocês. Eu não sei se deu para todo mundo. Se não deu, depois fala comigo que eu faço mais. E nós, o que precisamos fazer? Além de sair da tenda, além de sair da posição cômoda, nós precisamos conhecê-lo mais e mais, antes que seja tarde. Não adie, porque pode ser tarde demais. Nós temos que espalhar para todos que é possível tê-lo no nosso lado, pois Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor da paz, é o nosso provedor, é o curador e é o Deus da vitória. Ninguém inventou isso. Tudo isso está aqui, na Bíblia. Ele é filho do dono de tudo. Ele está em toda parte nas Escrituras. Ouçam aí. Em Gênesis, Jesus Ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, é o Cordeiro. Em Levítico, Ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, é a nuvem de dia e a coluna do fogo à noite. Em Salmos, Ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, Ele é a sabedoria. Em Cantares e Salomão, Ele é o nosso amante, nosso noivo. Em Isaías, Ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, Ele é a nossa justiça. Em Daniel, Ele é a quarta pessoa que estava na fornalha de fogo. E no Novo Testamento isso vai ainda melhorar. Porque em Mateus, Ele é o Messias. Em Marcos, Ele é o operador de maravilhas. Em Lucas, Ele é o Filho do homem. Em João, Ele é o Filho de Deus. Em Atos, Ele é o Espírito Santo. Em Romanos, Ele é o nosso justificador. Em 1 e 2 Coríntios, Ele é os dons do Espírito. Em Gálatas, Ele é o nosso Redentor da maldição. Em Efésios, Ele é o Cristo das riquezas insondáveis. Em Filipenses, Ele é o Deus que provê todas as nossas necessidades. Em Colossenses, Ele é a plenitude da divindade corporal. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é o nosso rei que está vindo. Em 1 e 2 Timóteo, Ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. Em Título, Ele é o pastor fiel. Em Filemão, Ele é o amigo mais chegado que um irmão. Vocês querem mais? Então tem mais um pouquinho. Estou terminando. Em Hebreus, Ele é o sangue da aliança eterna. Em Tiago, Ele é o nosso grande médico, pois a oração da fé salvará o doente. Em 1 e 2 Pedro, Ele é o nosso pastor-chefe, que deve aparecer com uma coroa de glória infalível. Em 1ª, 2ª e 3ª João, Ele é o amor. Em Judas, Ele é o nosso Senhor, que vem com 10.000 de seus santos. Em Apocalipse, Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis.
E Ele é muito mais do que tudo isso. Quem aqui quer ter o prazer de conhecer melhor Jesus? Então diga para Ele: Jesus, é um prazer enorme te conhecer. Amém? Pai querido, obrigada, Deus. Obrigada por estar aqui conosco, Senhor. Obrigada por esse encontro maravilhoso contigo. Obrigada por nos sustentar. Obrigada por mais esse dia de vida. Obrigada pela tua misericórdia em nossas vidas, por nos perdoar, por nos amar tanto. Senhor, que nós não saiamos mais da tua presença, porque só contigo é que podemos suportar tudo o que vem acontecendo, Senhor. Que possamos ser luz na vida das pessoas lá fora, Senhor. Usa-nos cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.